Bom, vamos lá. Para dar uma boa reduzida no nosso tempo aqui, eu vou ler um trecho do artigo que foi publicado no site Administradores que fala sobre o nosso tema. A ação denominada recuperação judicial tem por objetivo evitar a falência da empresa, proporcionando a esta uma excelente oportunidade em renegociar as dívidas junto aos credores, por meio de parcelamentos e outras condições bastante favoráveis. Logo, a empresa inadimplente, que não consegue honrar os compromissos, como dívidas relacionadas a duplicatas, cédulas de crédito bancário e outros títulos, verifica na recuperação judicial a alternativa de suspender, reduzir e parcelar tais cobranças, a fim de dar continuidade em sua atividade empresarial. Nós vamos confirmar isso no próprio artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101/2005. Veja só o que diz o artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise. Veja bem, o objetivo da lei é viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos próprios credores, promovendo assim o quê? A preservação da empresa. Olha aqui o objetivo. A sua função social e o estímulo à atividade econômica. Porque se não houvesse a recuperação judicial, a empresa simplesmente quebraria e não pagaria ninguém. Então é bem melhor dar oportunidade para a empresa realizar a recuperação judicial e pagar os credores, na lista que nós veremos mais adiante, com a recuperação judicial. Tá? Nós temos alguns passos da recuperação judicial, de forma bem resumida como nós falamos. Aí na outra fase nós falaremos um pouco mais detalhada, que é um resumo do que nós falaremos. Como funciona a recuperação judicial? O advogado ajuiza o pedido da recuperação judicial. Ele leva o pedido lá para o fórum. Este pedido deverá estar acompanhado do quê? Da demonstração contábil relativa aos últimos 3 anos da empresa, o balanço patrimonial e a relação completa dos credores. Sempre enfatizando que não precisa se preocupar. Há especialistas para fazer toda a assessoria e acompanhar a documentação, todos os procedimentos para verificar. Nós estamos dando o norte, é só para você ter uma ideia, tá? Sendo deferido o pedido da recuperação judicial, então o advogado levou lá o pedido, ajuizou, distribuiu a ação judicial, o juiz recebeu a petição. Aí ele defere o pedido de recuperação judicial. O que o juiz fará? Nomeará um administrador judicial. Essa figura é muito importante, o administrador judicial, que também falaremos mais adiante sobre ele. Além disso, será publicado um edital com a relação daqueles credores que foram apontados. A empresa tem que apresentar a relação de credores, não tem, como nós falamos? O edital vai publicar esta relação de credores. E tem alguns prazos. Publicou o edital, tem alguns prazos. Tem 60 dias para a empresa apresentar o plano de recuperação. E esse plano de recuperação é outra coisa que nós precisaremos de detalhar. São coisas extremamente técnicas. Nós temos que falar um pouco sobre o que é o administrador judicial, o que é o plano de recuperação. Tudo isso aí é uma coisa bastante complexa. Mas você tem que saber o quê? Que a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação, que é o mais importante de tudo aqui. Nesse momento, haverá a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados. Tem uma estratégia lá, que vai ser elaborada pelos especialistas, como nós já mencionamos. A viabilidade econômica da empresa recuperanda, que é a empresa que está em recuperação, nós chamamos de recuperanda,
o laudo econômico-financeiro, a avaliação dos bens ativos, que deverá ser subscrito por empresa especializada ou profissional legalmente habilitado. E depois dos 60 dias nós temos outro prazo, 15 dias para que os credores habilitem seus créditos. Foi publicada a lista de credores no edital, não foi? Foi. Os credores deverão habilitar seus créditos. Como funciona? Ele faz uma petição lá informando o crédito dele, comprovando o crédito dele e leva lá no juízo de recuperação judicial e faz o que chamamos de habilitação. Após a apresentação do plano de recuperação aos credores, estes terão prazo de 30 dias para apresentar as objeções, as impugnações. Havendo essas contestações, o juiz deverá convocar a Assembleia Geral dos Credores para deliberar sobre o plano. Assembleia Geral dos Credores, pode grifar aí, que nós falaremos também mais adiante. Havendo aprovação do plano pela Assembleia Geral, ou transcorrido o prazo de 30 dias sem apresentação de objeção ao plano que foi apresentado, não havendo apresentação de objeção por qualquer credor, o devedor ou a empresa recuperanda será intimada para apresentar as certidões negativas de débitos tributários. Na recuperação judicial, pessoal, não se discute os créditos tributários. Apenas se há dívidas tributárias, o devedor deve pedir o parcelamento dessas. Tem uma lei específica que fala sobre o parcelamento. Existe até uma polêmica, nós não vamos entrar aqui acerca deste parcelamento. Por fim, apresentadas as certidões negativas e tendo havido aprovação do plano, olha só, o plano de recuperação foi aprovado. O juiz proferirá a decisão concedendo a recuperação judicial à empresa. Então o juiz sentenciou, concedeu a recuperação judicial, deferiu a recuperação judicial, a empresa tem 2 anos para cumprir com as suas obrigações previstas no plano de recuperação, sob pena do que nós chamamos de convolução em falência. Tá? Então, neste momento, nós não pretendemos esgotar o assunto, nós não quisemos aqui em nenhum momento falar tudo sobre recuperação judicial, longe disso. É mesmo um norte para você entender como funciona